Volta Redonda, 29 de maio de 2026, estamos aqui no Sindicato dos Professores do Sul Fluminense, o Simplo, dando continuidade à nossa série de entrevistas que visam resgatar a história, a memória, essa longa trajetória construída pelo Simplo ao longo de décadas, né? Então estamos entrevistando nossos diretores que participaram da construção dessa história. E hoje nós estamos aqui com o querido professor João Bosco de Oliveira Calmeto, que vai estar conversando conosco sobre a sua trajetória no Simplo, nos trazendo elementos que nos ajudam e nos ajudarão a compor essa importante trajetória e memória sindical do Simplo. Professor João Bosco, boa tarde. Boa tarde, professor José Geraldo. Prazer poder participar desse projeto tão importante para todos nós. E aí, professor, como é que a educação, a carreira profissional da educação entra na sua vida? Pois é, cara, eu sou filho de professora, sobrinho de professor, mas não foi isso não, foi meio que por acaso, né? Depois de concluir os meus estudos na Escola Técnica Pão de Arca-Lógia, né, década de 60, iníciozinho da década de 70, eu não me vi. Depois de concluir o primeiro grau, que né, chamava ginásio na época, e depois o curso técnico, eu fiz eletromecânica, eu não consegui me ver dentro atuando na indústria, né, como a maioria fazia naquela época, e fiquei meio perdido aí, 2 meses, até que um dia me fizeram um convite, está inaugurando um colégio novo lá na Vila Americana, Centro de Ensino Integrado da Vila Americana. E vai ter uma iniciação de ensino profissionalizante lá e estão precisando de profissional. Você não quer ir lá ver? O ver assim, né, para poder entender, eu fui e fiquei 53 anos na FEB. Só 53, Só 53 anos. E aí, professor? E como se deu a construção dessa carreira? Você já iniciou logo com... Não, pois é, eu cheguei, quando eu fui lá para o Centro de Ensino Integrado da Vila Americana, hoje chama Colégio José Botelho de Ataíde. Eu fui para ajudar a montar, né, as instalações das oficinas de artes industriais lá, a parte elétrica, a parte de mecânica, a parte de solda, a parte de gráfica, a parte de artesanato, a parte de marcenaria, e aí vale destacar que a primeira pessoa que me acolheu e que me ajudou muito nessa tarefa, eu tinha 21 ou 22 anos, era técnico formado e tal, mas 22 anos, foi um professor que eu destaco até hoje, o professor Américo Machado Borges. Ele já era professor da FEB, acho que já tinha uns 2 ou 3 anos, a gente se conheceu e ele foi um pai, um irmão, foi um conselheiro, foi um orientador, não só no início da minha vida profissional na FEB, como na minha vida particular. E aí nós começamos a montar a oficina lá, com o auxílio dele, eu com a minha, vamos dizer assim, com a parte mais teórica, né, de projeto, de desenho, de cálculo, de instalação de chaves, de reversão, né, motores e tal. E aí depois eu comecei a ministrar as aulas de artes industriais, acho que descobri que era por ali, coincidiu que a Fundação Educacional Rosemar Pimentel, FERP na época, hoje é UGB, estava iniciando os trabalhos em Volta Redonda e eu fui fazer o curso de matemática. E não existia o prédio da FERP, né? O meu curso todo foi ministrado, quer dizer, durante o meu curso todo eu estudei no Colégio Barão de Mauá, o curso de matemática funcionou lá, junto com o curso de biologia, e o curso de letras e o curso de estudos sociais funcionou no Colégio Guanabara, se eu não me engano. E aí depois eu segui aula de matemática, desenho, eu tinha a parte de Senai, né, desenho técnico, elétrica, e aí segui. Você falou algo assim que me deu saudade, inclusive, porque eu sou aluno oriundo do Colégio Getúlio Vargas.
Que lá também tinha uma oficina dirigida pelo professor Jamil. Jamil, sim. Lá foi a semente, né? Foi a sementeira, vamos dizer assim. De lá foi que João 23 e o JB de Ataíde, que, como eu falei, na época era Centro de Ensino Integrado da Vila Americana. E como a FEV, então, ao longo dos anos, ela sofreu um desmonte, né? Um quadro desolador pelo que a FEV é hoje, pelo que a FEV foi. O que a gente lamenta, além de ter perdido essa opção, essa alternativa que os alunos tinham para iniciar alguma coisa na área assim, mais prática, mais manual, né? Foram os argumentos usados na época para poder ir extinguindo economia. Ah, não, mas dá muita despesa, gasta muito material. Então, é isso aí que entristece a gente até hoje, né? Saber que a razão principal não foi desinteresse de aluno, não foi falta de profissional, foi economia. Economia, né? Quer dizer, não pensaram, esses responsáveis por esse desmonte da FEV, né? Não pensaram enquanto investimento, mas como despesa pura e simples, né? E aí, professor, quando o senhor se filiou ao Simpro, e a partir daí, como iniciou o seu envolvimento na carreira sindical, no movimento sindical e no Simpro como diretor? Parece que o senhor, inclusive, tem uma carteira aí que é histórica, né? Tem uma carteira que é histórica. Vai mostrar para nós aí. Tem aqui. Então, vamos dizer assim, eu iniciei, né, dei meus primeiros passos na educação ali, 73, 74, aqui na FEV, na FEVOL em Barra Mansa, lá no Colégio Washington Luiz, aqui na FEV mais JB de Ataíde, né, que na época era o Seiva, né, Centro de Ensino Integrado da Vila Americana, e o João 23. Eu acompanhava, né, o trabalho do sindicato, mas uma coisa a meia distância, né? Por volta de 1978, eu já estava aí com 3, 4 anos atuando no magistério, eu me filiei ao sindicato, essa carteirinha que você está falando que eu tenho, 12 de maio de 1978. Eu me filiei ao sindicato, mas confesso para você que eu me filiei, mas eu não tinha assim uma participação, ia em algumas assembleias e tal, era outra época, né? E mais ou menos por volta de 83, 84, eu comecei a ver que nas assembleias era necessário que os professores presentes falassem, deixassem uma mensagem, emitissem a sua opinião. E aí eu comecei muito timidamente, né, pedia para falar, fazer alguma colocação, aprendi muito, tive o privilégio de passar por excelentes professores aqui na direção do sindicato, que eu posso citar, professor Nilson Abrantes, professor Áureo, professor Zé Renato, outros diretores, o Américo, o professor Américo, João, mais na frente João Marques, Adilson, e agora mais, nos últimos 10 anos, mais fazendo parte, né, eu adiantei um pouco aqui. Então lá em 80 e pouco, eu comecei a participar das assembleias assim, a princípio mais como ouvinte ali, só assistindo e ouvindo. Depois eu comecei, eu posso falar, eu acho que tem que ser assim. Comecei a fazer parte eles falavam que eu era bom de conta, eu comecei a fazer parte como é que se chama? De comissão, de negociação, e aí você vai aprendendo dos dois lados, você aprende tanto do lado vamos dizer assim, do professor, como do lado patronal, né? Você aprende a hora certa de calar, de falar, de ouvir, de analisar, enfim, fui aprendendo com os que já estavam aqui e aprendendo com os novos também, né? Mas até então eu não fazia parte da direção, eu só passei a fazer parte da direção quando o professor Dalboni, que é o atual presidente, que é um parceirão que eu tenho, além de ser um amigo, né?
parceiro de profissão, mas amigo pessoal. Uma pessoa com a qual eu aprendo e aprendi muito, eu sempre falo isso para ele. E aí eu fui convidado para vir fazer parte da diretoria por volta de 2012, 2013, e permaneço até hoje, dando a minha pequena colaboração, mas principalmente aprendendo muito. Muito importante. E assim, o senhor mencionou aí campanhas salariais. Teve alguma dessas campanhas que te marcou, algum fato que você se lembre, que te chamou a atenção, que você... A primeira que eu tenho uma lembrança, assim, até porque todos nós amedrontados, porque o que eu vou falar agora foi meio em paralelo com toda aquela movimentação que aconteceu na Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a nossa greve de 1984. Que eu lembre, que eu saiba, né, que eu tenha conhecimento, foi a primeira greve, pelo menos que eu presenciei. Eu tenho 75 anos. Foi a primeira greve que eu vi do Sindicato dos Professores no final daquele período que se chama, né, o retorno da democracia, né? O fim do governo militar. Foi ali 84, 85, então é um negócio que assustava e tal. Então essa eu lembro. Lembro de outras depois, não mais nem menos importante, outras. E mais recente, a de 2013, né, cara, que foi um embate com... 40 dias de greve? 40 dias de greve. Mas é uma coisa que é uma opinião pessoal. Eu acho que nas outras greves a gente conseguia, a gente não conseguia tudo aquilo que era uma reivindicação dos professores, tudo aquilo que o professor almejava ou que o professor entendia que seria uma coisa justa em termos de reivindicação, de condição de trabalho, salário principalmente. Mas a gente tinha encontros, né, e debates e negociações, tanto com a direção da FEV, com a direção do Sindicato Patronal, e depois um período com os prefeitos inclusive da época que ainda era área de segurança nacional, com toda a dificuldade. O sindicato sempre foi muito respeitado no sentido de que conseguia conversar, não conseguia conquistar tudo aquilo que o sindicato entendia que era justo e que era viável, mas a gente conseguia conversar. Agora, os últimos anos, a gente não consegue conversar. Então, vamos dizer assim, a legislação aconteceram muitas modificações na legislação que tornaram esse diálogo cada vez mais difícil. A campanha salarial hoje, você sai do zero, né? Porque há um tempo atrás você tinha na campanha salarial, você tinha o INPC garantido, você tinha a inflação garantida. Então você negociava dali para frente. Então, nesse período dos últimos 12 meses, a inflação foi, sei lá, 10%. Então, quando você sentava para negociar, o 10 você não discutia, o 10 era quase que automático. Você discutia do 10 para frente. Hoje não. Você parte do zero e às vezes não consegue nada. Então, ficou difícil negociar. O patronal é inflexível na maioria das vezes. Mas é uma luta constante, né? O sindicato tem uma história de 60 anos aí ou mais, e a gente não pode nunca esquecer daqueles que passaram por aqui num período mais recente, mas num período mais longe, né? Tem vários professores, Domingos Maia, professor Zília, Florivaldo, Nilson Abrantes, o professor Pena, Áureo, há muita gente. Radia. Muita gente.
Passaram, cada um deixou E nós tijolinho, estamos né? aqui, no momento, né? Eu me sinto dando a minha pequena colaboração aqui, mas como eu te disse, vou repetir, principalmente aprendendo, como eu aprendo aqui, como eu aprendi, como eu aprendo todo dia. Professor, antes de eu te passar para as considerações finais, queria que você falou aí, né, nas condições difíceis de inflexibilidade atualmente que o patronal. E essa nova legislação, essa reforma trabalhista, que impactos elas têm tido e contribuído para essa postura do patronal? É o que eu falei agora há pouco. À medida que o tempo foi passando, as alterações que aconteceram na legislação, não vou dizer 100%, Sim. mas a maioria delas, elas vieram com esse objetivo de enfraquecer o movimento sindical, enfraquecer A história do dissídio coletivo. enfraquecer a categoria, entendeu? Enfraquecer que eu digo no sentido, às vezes, até de amedrontar. Então, todas. Custas trabalhistas. Todas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, eu comecei a estudar mais e acompanhar mais de perto, me interessei e acho que sei um pouco. Se você pegar todas as reformas da Previdência, por exemplo, só para citar um exemplo, depois a gente pode falar da trabalhista. Se você pegar todas as reformas da Previdência que aconteceram nos últimos 30 anos, eles conseguiram. A gente tem que dar os parabéns para eles. Eles conseguiram fazer sempre a seguinte ser pior do que a anterior. Misericórdia. Pois é. Então, para que o senhor, né, possa concluir aí a sua entrevista, que mensagem o senhor gostaria de trazer aí para os nossos professores, a importância da sindicalização, a importância do fortalecimento do nosso sindicato, para a gente enfrentar esse quadro difícil que, por hora, encontramos? Você tocou numa parte aí que é interessante. A importância do professor ser parte integrante do sindicato, né? A gente ainda escuta muito, mas o sindicato não vai fazer nada. O sindicato é você, eu, você, o outro. Então, participe dos debates, né? Participe das assembleias, das reuniões, até para discordar do que está sendo falado aqui. Coloque a sua opinião, dê a sua sugestão, contribua e acredite. Sindicato forte é sindicato de professores unidos. Muito obrigado, professor.